A Fundatec aplicou em março de 2026 um concurso para jornalista da Prefeitura de Gravataí. Uma prova que tinha 70 questões e 40 só de jornalismo. Foi suficiente para conseguir explorar bastante os conteúdos de comunicação social e jornalismo. A primeira pergunta dessa prova pedia o primeiro jornal publicado no Brasil. E para quem não está familiarizado com os temas, chutar, com certeza é uma opção. Então, ou talvez chegar na questão de duvidar entre a Gazeta do Rio de Janeiro e o Correio Brasiliense. Com certeza, com a repetição de exercícios ao longo do tempo, é mais fácil de distinguir a diferença entre essas opções. Mas para quem chutou o Correio Brasiliense, por exemplo, eu acredito que teve 50% do caminho andado, porque ambos os jornais são pioneiros no Brasil, apesar que eles têm diferenças. Talvez seja fácil de se confundir caso o candidato, né, o jornalista, não estivesse tão bem relacionado com essa questão. A Gazeta do Rio de Janeiro, ela tem alguns detalhes, e eu já vi em provas de outras bancas, que eles trocam as informações, exatamente para confundir, mas precisa ficar muito atento às informações específicas sobre isso. A Gazeta do Rio de Janeiro, por exemplo, ela pertencia à coroa. Então, quando a questão pedir informar coroa portuguesa, corte portuguesa, está falando da Gazeta do Rio de Janeiro. Século XIX, 1800, é a Gazeta do Rio de Janeiro. Quando apoio monárquico, é a Gazeta do Rio de Janeiro. Essas são algumas palavras-chave que vão direcionar a resposta para a Gazeta do Rio de Janeiro. Na questão da Fundatec, a edição e a circulação são as palavras-chave que indicam que a resposta é a Gazeta do Rio de Janeiro. Já o Correio Brasiliense, por exemplo, ele era de Londres e editado pelo patrono da imprensa, que também cai em questões de jornalista, pelo Hipólito José da Costa. Então, ele editava esse jornal e distribuía mensalmente aqui no Brasil. Também é do século XIX, que é um ponto que pode confundir com a Gazeta do Rio de Janeiro. Mas, na década de 60, o Correio Brasiliense teve um relançamento pelo Diários Associados. E então tem algumas coisas que são diferentes em relação a esses dois. O jornal Última Hora também teve destaque no século XX no Brasil, mas começou só em 1950. Então não foi o primeiro jornal. O Diário de Porto Alegre eu nem sei se existe, então eu não marcaria Diário de Porto Alegre. E Jornal do Brasil teve também relevância